a gente usa algum desses produtos que não são usados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E a Anvisa, ela iria fazer uma análise e adiou. Esse agrotóxico que é banido da Europa e dos Estados Unidos por suspeita de causar câncer e malformação dos fetos, seguirá sendo usado no Brasil por tempo indeterminado. A diretoria da Anvisa adiou na semana passada a decisão de banir ou liberar o uso desse agrotóxico nas lavouras do país. No início desse ano, um estudo de técnicos da Anvisa já havia recomendado que ele deixasse de ser vendido e aplicado nas lavouras. Segundo eles, o produto é tóxico, mesmo em pequenas quantidades. E desde 2012, o suco de laranja que o Brasil vende para os Estados Unidos não possui esse agrotóxico, para evitar os vetos às exportações. No entanto, é despejado o suco de laranja que é vendido no Brasil. O que está acontecendo, hein, Josias? Por que esse adiamento? Como explicar, né, para o consumidor brasileiro que ele come um veneno que é proibido nos Estados Unidos e na Europa? Nós estamos vivendo na área da agricultura algo muito semelhante com o que ocorre em outras áreas do governo Bolsonaro. Bolsonaro tem algumas obsessões, uma delas é essa, a pretexto de beneficiar ou de facilitar a vida do agronegócio, o presidente botou na cabeça dele que ele tem que liberar qualquer tipo de agrotóxico no Brasil. E a gente sabe que não é assim que a banda toca. É preciso analisar. O agrotóxico ele não é um mal em si. A agricultura precisa desses defensivos agrícolas para se desenvolver, mas é preciso impor limites e analisar com muito cuidado o tipo de agrotóxico que está sendo utilizado. Para você ter uma ideia, a ministra Tereza Cristina, que é uma pessoa séria e com muitos vínculos com o agronegócio, ela própria é produtora rural no seu estado, ela costuma se referir aos agrotóxicos como remédios. Ela diz que são remédios que o agricultor utiliza para combater pesticidas e, enfim, problemas que dificultam a lavoura. Muito bem, essa é uma forma de encarar. Agora, evidentemente, se você está aplicando a um produto um pesticida, o nome já é esquisito, tentaram mudar esse nome, mas esse nome é o nome tradicional, você tem que analisar qual é o efeito daquilo sobre o organismo humano. E há o que os ambientalistas chamam no mundo inteiro de poluição química. E a avaliação é de que essa poluição química ela já passou dos limites. Então, a produção agrícola no mundo ela aumentou 50 vezes nos últimos 50 anos e deve aumentar muito mais nos anos que estão por vir. Esse aumento se deve, em parte, à utilização desses defensivos agrícolas, os chamados agrotóxicos. Mas é importante que a gente saiba que tipo de agrotóxico está sendo utilizado nas lavouras brasileiras. Então, a Anvisa está tendo cuidado ali. Agora, tem-se a impressão, Fabíola, de que também nesta área, a exemplo do que ocorreu em outras áreas do governo, a administração pública foi, nos anos Bolsonaro, muito permissiva. Então, a avaliação que se generaliza é de que o próximo governo, sendo ele um governo de oposição, se for a continuidade do Bolsonaro, vai continuar isso que está aí. Se for um governo de oposição, ele terá que submeter todos esses produtos que foram liberados durante o governo Bolsonaro a uma rigorosa revisão. Ô Josias, coloca na tela aqui, eu queria só detalhar um pouco mais, para quem tem interesse em mais detalhes sobre esse assunto, é a nossa manchete principal nesse momento, a reportagem está muito boa, trazendo todos os detalhes. Aqui está contando sobre as 20 empresas que fabricam esse tipo de agrotóxico e contando que, inclusive, foi uma força-tarefa reunindo todos esses fabricantes que foram na Anvisa e conseguiram o adiamento dessa análise. Então, a pressão das empresas, né, que fabricam do agronegócio. E aqui tem um relato de uma diretora da Anvisa, que em dezembro de 2019 iniciou um processo para avaliar se alguns agrotóxicos poderiam continuar em uso no Brasil.
E esse carbendazim é um deles, que é desse que a gente está falando. E nessa análise, olha aqui a fala dela, abre aspas, as principais consequências foram a possível indução de mutação nos óvulos e espermatozoides, possível toxicidade para os espermatozoides e óvulos e possível indução de malformações fetais em seres humanos. A Cristiane Jordan, que é diretora da Anvisa. E aqui a gente vai vendo essas empresas atuarem pressionando a Anvisa a adiar. É isso um pouco que preocupa. Pena que a gente não tem aqui o doutor Vecina, que foi presidente da Anvisa, né, Josias? Porque eu lembro que durante toda a pandemia, a gente perguntou várias vezes isso, e o Vecina falava, olha, eu acredito que a Anvisa não vai ceder à pressão, e realmente não cedeu, e foi muita pressão, né? Lembra o presidente Bolsonaro no negócio da aprovação da vacina com as crianças, até mesmo a aprovação da Coronavac e tudo mais. E a Anvisa fazendo seu papel, porque a Anvisa é um órgão técnico. Ô Josias, você crava aí que tem já uma influência na Anvisa em relação a esse caso do agrotóxico? A Anvisa, na pandemia, se revelou, Fabíola, no início havia muita desconfiança, né? Porque havia um militar no comando da Anvisa, depois esse militar que tinha lá atrás participado, inclusive, de aglomerações com o presidente, sem máscara e tal, ele se mostrou um personagem muito confiável, né? Ele conduziu de forma muito adequada a Anvisa. Então, as pessoas têm uma certa confiança na Anvisa, e o que se espera é que a agência não se submeta a nenhum tipo de pressão que leve, sobretudo, a liberar produtos que devem ser retidos e reter produtos que merecem ser liberados. Então, é o mínimo que se espera da agência. A legislação protege a Anvisa, os seus gestores, os seus diretores, para que eles se comportem de forma absolutamente autônoma. Eles não são subordinados ao governo. O presidente da Anvisa tem mandato, não precisa se subordinar à ordem de quem quer que seja. Agora, o que é mais dramático nessa área relacionada a agrotóxicos, é essa suspeita de que nós, brasileiros, possamos estar consumindo aqui produtos ou agrotóxicos que não são admitidos no exterior. Evidentemente, quem exporta produtos agrícolas para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, não vai utilizar produtos que lá não são admitidos. Agora, é razoável que nós, aqui no Brasil, como consumidores, não tenhamos acesso a esse tipo de produto. Então, é muito perturbadora esta imagem de que você pode estar consumindo aqui produtos que os agricultores não utilizam na lavoura que é exportada. Então, esse tipo de suspeita tem que ser eliminada rapidamente. E a Anvisa tem que fazer o trabalho dela, sem se submeter a pressões, né?